Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vocês vieram hoje procurando conhecer-se mais? O ser humano é um oceano sem fundo, sem limites, né? A gente observa que quanto mais a gente aprofunda, mais elementos encontramos. O objetivo de hoje é auxiliar um pouco nesse processo, porque desde que a humanidade é a humanidade, existe uma forma de se autoconhecer, do mesmo jeito que existe, em termos de sociedade, uma cultura, uma forma de se relacionar com as pessoas. Só que o ser humano muda, a humanidade muda, e é interessante a gente observar alguns nuances nesse processo para compreender um pouco melhor as demandas desse momento histórico. Então, esse é o grande objetivo de hoje, a gente poder entrar um pouco nessas questões. Como eu vou fazer isso? Vou introduzir um pouco o tema. Vou falar sobre o ser humano como uma obra em construção, como a humanidade se tornou humana, o que nos diferencia dos animais nesse sentido, o processo humano e suas transições e mudanças ao longo do tempo, e hoje a mudança de paradigma necessária e como fazê-lo. A ideia é eu expor isso em 1h e 20 no máximo, e depois a gente bater um papo, abrir para perguntas e a gente conversar. Tudo bem? Bom, existem diferentes teorias ou mitos a respeito da origem e do processo de construção da humanidade. Se a gente pega as mais extremas, dizem por um lado que nós viemos dos macacos, que a gente foi adquirindo consciência como um resultado do aperfeiçoamento do nosso cérebro, e por outro lado dizem que o ser humano já foi criado pronto, como imagem e semelhança de Deus. No meio desses dois extremos, a gente tem muitas outras teorias, mitos e tradições. Mas tem um ponto importante quando a gente começa a analisar a história sob um olhar filosófico e observa o surgimento das primeiras grandes civilizações. A humanidade parece que surgiu pronta. Então, quando a gente pega Egito, por exemplo, Mênies, primeiro imperador, puxa, ele construiu uma muralha de 16 metros de altura para conter as cheias do Nilo. Ou a gente pega os Sumérios, uma das primeiras civilizações. A gente observa que veio com um conjunto completo de cultura. Leis, mandamentos, tradições, forma de cultivo, forma de construção, de estabelecimento de uma sociedade, uma cultura própria, com sua arte, com sua história. E aí? Como será que ocorre essa transição? O ponto é, se a gente observa todas as civilizações no seu princípio, elas vieram prontas e com elementos culturais também prontos. Isso permite, por exemplo, a gente pegar um Bhagavad Gita na Índia muito antiga, vamos falar de 4, 5 mil anos atrás. Tem teorias que colocam os Vedas como algo de 20, 25 mil anos por causa da posição das estrelas que foram descritas em determinadas passagens. Mas o ponto é que a gente observa a civilização, de certa forma, nascendo pronta. Independentemente disso, esse modelo, esse arranjo civilizatório, individual e coletivamente, nos trouxe até aqui.
E morre uma civilização, nasce outra, tomam novas roupagens, mas esses elementos perduram, tanto em nível de cultura social, quanto no processo de autoconhecimento. Daí que a gente pega uma obra, por exemplo, de Siddhartha Gautama, de mais de 2000 anos, e ela permanece válida para os nossos dias. Mas aí fica a pergunta: se a gente pega o nosso último século, a gente observa que muita coisa mudou, e a gente observa também um processo de desgaste nas estruturas da sociedade e, consequentemente, mas na verdade o contrário, o ser humano também colapsando. Porque a sociedade colapsa? Porque o ser humano não vai bem. E pode ser que os métodos precisem de mudanças, de atualizações. Muitas pessoas, ao longo do último século, observaram isso e procuraram respostas, de certa forma diferentes, para essas mesmas questões. A ideia é a gente entender isso um pouquinho melhor, para que a gente possa aproveitar a nossa oportunidade. O que vamos fazer com a nossa vida? E se estamos aqui para se conhecer um pouco melhor, bom, teremos novas ferramentas, possivelmente, a partir de hoje. Ser humano. Como eu falei, dizem que o ser humano veio evoluindo paulatinamente dos animais. Outros dizem que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que a gente pode perceber se nos observarmos? O ser humano é uma obra em construção. E embora, ao longo dos milênios, ele mantenha uma mesma essência, a gente observa que ao longo do tempo, isso vai se modificando. Tem muitas teorias que falam a respeito desse processo, a ideia não é entrar nisso hoje, mas tem elementos que são fundamentais que qualquer ser humano passa. Se a gente observar isso num serzinho, e cadê meu pitoco? Tá passeando por aí, né? Já aprendeu a andar, agora eu tô lascado. Mas a gente consegue observar de forma bem evidente alguns aspectos. Em princípio, é muito difícil controlar o próprio corpo. Eu sei quantas vezes eu comemorei um cocôzinho, ou eu tive que ajudar meu filho a fazê-lo, e outras tantas coisas. Agora está conseguindo um pouco de autonomia. Mas enfim, uma criança, a primeira batalha dela é adquirir domínio sobre o seu próprio corpo. Depois disso, ela começa a entrar numa fase onde descobre as emoções. Então ela começa a querer um brinquedinho, querer um objeto, nem sempre pode, e às vezes a gente não deixa pegar, e ela fica contrariada. Enfim, ela vai começando a falar, ela vai começando a interagir, vai começando a ter demandas, e a gente observa que nos primeiros anos não há uma estrutura psicológica, não tem maturidade psicológica. Então não adianta, por exemplo, chegar com um argumento para a criança: olha, não adianta você colocar o dedo, se você colocar o dedo na tomada, pode ocorrer um choque. Bom, você está descalço, não está, olha, existe a corrente que vai passar. Não adianta entrar nesses pontos, a criança não vai entender. Bom, nesse momento, a gente faz uso de um expediente muito específico. A moral. A gente fala: não pode. Ponto. Não é assim? Bom, ela começa a compreender as coisas, começa a ter um desenvolvimento intelectual, e a gente começa a conversar, começa a mostrar, ela vai observando, vai tirando as conclusões dela, e aí ela sai desse esquema moral, se a gente fizer um processo bem feito, e ela passa a entrar numa realidade mais mental, intelectual, de querer entender o mundo ao redor e as relações causa e efeito, né?
Mas será que esse processo é bem feito? Há um tempo atrás eu fiz elétrica da minha casa. E é impressionante a quantidade de pessoas que às vezes a gente conversa, ela fala, nossa, mas isso é super perigoso. Nossa, mas você não tem medo de morrer ou alguma coisa do tipo? A gente ainda escuta isso. Aí a gente responde, né? Tipo, quando a gente não conhece algo, tema. E se sobre eletricidade, que é um negócio que permeia a nossa vida em todos os aspectos, imaginem para outras tantas coisas. O que acontece? Nós nos tornamos adultos, mas imaturos quanto à compreensão, ao entendimento de como a vida funciona. Isso gera uma série de problemas, porque a gente já tem uma estrutura mental que é capaz de compreender uma série de coisas, mas carregamos todo um processo de condicionamento e de crenças. E aí que o ser humano começa a se embananar. Porque ele não sabe mais o que é crença, ele não sabe mais o que é entendimento, ele mistura as duas coisas, a realidade começa a não funcionar muito bem. E o que é isso? As coisas não darem certo para nós. Se as coisas não deram certo é porque a gente não entendeu como a realidade funciona, porque a vida é mais ou menos como uma instalação elétrica. Se nós soubermos como funciona, a gente dimensiona tudo adequadamente, monta, liga a chave geral e vai funcionar. Mas, devido a esse processo, ter as interferências da nossa educação, que hoje é um tanto quanto falha, a gente tem algumas dificuldades. O que acontece? Coletivamente também. E aqui, eu não estou falando em termos de sociedade só. Eu estou falando em termos de humanidade. A humanidade, se a gente quiser compreender um pouquinho, ela é muito parecida, se não dizer igual, a nós como indivíduos. Então, o que aconteceu lá com aqueles primeiros que civilizaram a humanidade? Bom, a gente manda e as pessoas obedecem. Se não obedecerem, serão presas ou punidas com a morte. Por que isso? Bom, porque determinado povo não tem maturidade para se relacionar de forma alinhada ao fluxo da vida. Mas eles fazem isso e colocam algo chamado filosofia, ou autoconhecimento, ou a própria cultura dentro dos seus aspectos individuais, que paulatinamente vão gerando um entendimento, conduzindo de uma forma segura aquelas pessoas para que elas não gerem dano a si mesmas e aos demais, e depois elas possam se tornar autoras da sua própria vida e de uma vida coletiva. Então a gente vai observar que existem aspectos muito interessantes. Há um método e esse método se reproduz ao longo do tempo. Então, a gente chegou a uma etapa que a gente pode chamar de tecnológica, científica. Esperamos que a humanidade, ao longo desses milhares de anos, tenha evoluído, crescido. Só que acontece algo um tanto quanto paradoxal. A humanidade não é homogênea. Então a gente tem um lado que é super tecnológico e que a gente diz que é, consequentemente, avançada, científica, inteligente. Mas olha que coisa esquisita a nossa inteligência. Nesse momento cultuam a ciência como Deus da nossa era. Mas a gente criou uma tecnologia que a gente não é capaz de desligar. Vocês lembram de Chernobyl? Fukushima?
A gente tem uma confiança cega na ciência. Só que a gente é tão primitivo que cria uma tecnologia que a gente não tem um botão de desliga. Claro que na grande fé de que nada de ruim acontecerá. Por outro lado, a mesma humanidade ainda espera um pai salvador. Então a gente vai entre um lado que tem uma compreensão grande sobre os processos da natureza, mas não tem maturidade para lidar com isso, e por outro lado, a gente ainda carrega algo milenar de esperar alguém de uma condição superior à nossa que nos salve, nos redima ou nos conduza. Então, se observarmos a humanidade, algo não funcionou muito bem dentro do processo educacional. E aí, o que acontece? Estamos em xeque. Não tem aquele reloginho que conta quantos minutos para meia-noite? Que fala que a gente está em 2 minutos, 1 minuto para a destruição completa? Bom, o tempo vai passando. O fato é que fenômenos coletivos nós não temos controle, mas o bom disso tudo é que a solução é individual. Ou seja, nós podemos determinar como será a nossa existência. A gente pode determinar para onde queremos ir. E aí, tem um ponto interessante, pequeno adendo. Vocês já estudaram civilizações antigas, observaram as culturas? Os mitos de criação são muito interessantes. Se a gente pega o principal do Ocidente, a gente tem a Bíblia, com a sua Gênese. Existe um pequeno probleminha de tradução na Bíblia. Onde estava Elohim e outros termos, traduziram tudo para Deus. O que torna difícil a compreensão dela como um texto importante, tal como é. Mas se a gente pega outros mitos de criação, sumérios, por exemplo, os incas, que eu gosto bastante, a gente vê algo muito interessante. Como surgiram os incas? Apareceu do nada, lá no lago Titicaca, um cara chamado Manco Cápac, com a sua esposa, Mama Ocllo. E ali ele tinha uma missão, ele tinha que procurar uma terra que fosse sagrada, com o cajado de ouro dele. Se ele batesse com o cajado na terra e o cajado afundasse, ali era o local para ele gerar uma civilização. Fez isso, foi lá para Cusco, que até então tinha alguns povoados bem primitivos, e ali ele estabeleceu uma civilização. Em 200 anos, essa civilização se tornou a maior civilização das Américas. E ela tinha um conjunto completo, que é descrito nas tradições onde a Mama Ocllo, a dama, ia e ensinava as mulheres como tecer, como cozinhar, como fazer as coisas básicas, e o Manco ensinava o pessoal a caçar, cultivar, construir, etc. E aqueles povos que eram selvagens, de repente, em pouco tempo, se transformaram numa das culturas mais importantes da humanidade. Se a gente pega o Egito, mesma coisa. Se a gente pega os sumérios, mesma coisa. No Oriente a gente vai ver também a mesma coisa ocorrendo. E o que acontece então? Tem um método. Esse pessoal desenvolveu um método. E se a gente pode chamar eles de civilizadores, vamos tentar olhar pela ótica deles. O que a gente precisa fazer? Bom, a gente pega um povo que está numa condição de declínio, colapso, ou que não consegue sobreviver adequadamente, e vamos civilizá-los. Essa é a mentalidade de quem civiliza. Não estou aqui questionando se isso é certo ou errado.
Mas o legal é a gente olhar o método. Eles se baseiam em pilares de evolução. Então, primeiro, se a humanidade está numa etapa imatura emocionalmente, a gente entra com a moral. Se a humanidade amadurece um pouquinho, vai para o filosófico, começa a questionar a realidade. Bom, daquelas pessoas que se interessaram por algo mais filosófico, algumas superam o processo de filosofia e começam a lidar com o mundo das causas. Como o mundo das causas, para a grande maioria de nós, é desconhecido, dá-se o nome de mistério. Mistério é apenas aquilo que a gente ainda não conhece. E por que eles colocam isso? Porque eles estão ensinando isso para as pessoas que não sabem. Senão não seria mistério. Só que esse modelo, que sempre foi usado, ele tem algumas dificuldades. Ele tem alguns desafios, algumas características. E isso, embora aconteça coletivamente, ao longo de uma vida individual, também vai acontecer. A gente vai estar em alguma dessas etapas, só que vamos ver se a gente sabe fazer isso bem feito. E quais são os aspectos positivos e negativos de cada uma delas. Sistema moral. Bom, moral em resumo é aquele negócio. Quem determina manda, ou quem tem poder manda, né? Quem não tem obedece. Basicamente é isso. Não é? A gente faz isso com a gente mesmo. Então, muitas vezes a gente não quer acordar para fazer alguma coisa. A gente fala, não, tem algo aqui que manda, eu vou acordar, eu vou fazer. Às vezes faz até demais, passa da cota, se machuca, e enfim. Quantas vezes a gente já não se conduziu com a chibata? Essa é a autoimposição moral. E ela tem algumas características. Imaturidade emocional, baixo desenvolvimento intelectual, doutrinamento e obediência. Isso tudo é utilizado para o estabelecimento de ideais. A gente acha lindo um ideal, uma vida onde haja uma sociedade finalmente justa, ou que a nossa vida esteja em perfeitas condições. E aí a gente vai, sem o entendimento da realidade, na base do conflito, tentando se dominar. Não sei se vocês já ouviram coisas do tipo vencer a si mesmo, no pain no gain, né? Sem dor, sem ganho. Não tem coisas do tipo? Né? Então, basicamente, o método é a chibata. Nós, em nós mesmos, nós tentando fazer isso com os demais, e os demais tentando fazer isso conosco. Se a gente observa a nossa sociedade, parece que a gente ainda caminha um pouco por aqui. Só que teria que avaliar se a gente conseguiu os ganhos, pelo menos, disso. Que seria um mínimo domínio sobre si mesmo. E mesmo esses ganhos são questionáveis. A gente vai começar a observar isso. Por quê? Os vícios dessa forma de educação são terríveis. Fanatismo, intolerância e violência. Primeiro, de nós, com a gente mesmo. Depois, obviamente, com os demais. E aí depois que a gente vai entender um pouco como a vida funciona, a gente observa que a gente ainda carrega muitos desses aspectos. Mas
Digamos que esses que criaram o sistema, talvez nem criaram porque é um sistema de certa forma natural, eles tentavam passar a humanidade para um outro patamar. Então, se a gente pega Oriente Médio, alguns milhares de anos, bom, as pessoas estavam se matando numa condição de praticamente sem higiene, sem civilização, era guerra permanente. Então chegava lá um civilizador e falava assim, olha, agora é proibido matar, agora é proibido adultério, agora é proibido isso, agora é proibido aquilo. Colocava a casa em ordem. Aquele povo começava a prosperar de alguma maneira. E, enfim, esperava-se que o processo educacional depois conduzisse as pessoas para fora desse método. Para qual método? Filosófico. O que acontece no método filosófico? A gente começa a questionar a realidade. Ah, eu sou humano, mas o que significa isso? Qual o sentido da vida? Por que as coisas são como são? A gente começa a querer entender isso. A gente já adquiriu uma maturidade em relação às emoções. Então não somos mais tão reativos às circunstâncias. A gente quer parar, observar e entender para poder se posicionar e agir. Então a gente tem um desenvolvimento intelectual razoável, capaz de entender, por exemplo, que passa eletricidade entre os fios e que isso pode causar um acidente. Mas a gente ainda não entende muito bem como essa elétrica funciona, né? A gente começa a despertar a consciência. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a consciência, mas a gente começa a ter um lampejo de que, peraí, deve existir algo por trás dessa nossa realidade. Os efeitos que ocorrem cotidianamente na vida devem ter causa. E a gente começa a querer investigar essas causas. Olha que interessante, há alguns séculos, não muito, as pessoas morriam com pouquíssima idade em função de falta de higiene. Hoje, para nós, é um senso comum a importância de lavar as mãos. Embora acredito que poucos de nós tenham visto pessoalmente, com os próprios olhos, uma bactéria. Mas a gente observa uma relação de causa e efeito e sabemos lidar relativamente bem com isso. A gente busca a libertação das crenças. Então, hoje sabemos que não morremos por causa de um demônio, como era há 400 anos atrás. Sabemos que morreu por uma doença tal, que se comporta de tal forma, não é? Só que a gente ainda tem um problema. Milênios de condicionamento no sistema moral. Então o que acontece? A gente olha as coisas com o mesmo olhar lá do sistema moral. Vou dar alguns exemplos. A gente quer saber a verdade. Mas, será que a verdade é algo pequeno que a gente possa observar? Ou ela não seria do tamanho do universo? E nós, temos condição de abarcar tudo isso? Bom, a gente tenta encaixotar, colocar num pacotinho e falar, agora eu entendo. Bom, a gente nunca vai entender. Só que a gente quer aquelas certezas do sistema moral. A gente ainda quer o que é certo e o que é errado. E mais de 100 anos depois da teoria da relatividade, a gente ainda não entendeu que as coisas são relativas. Então a gente carrega aí
uma série de elementos do aspecto moral somado aos vícios do aspecto filosófico. Quais são? Confusão entre vida intelectual e realidade, criando um sistema fechado de falsa interação com a realidade, alimentado por uma série de fatores: ego, crenças e condicionamentos que não foram corretamente desfeitos. E aí acontece uma coisa que, em resumo, é o seguinte: a gente vive na caixinha da nossa cabeça. E a gente acha que estamos lidando com a realidade. Será que é assim? Ou será que não? Se a gente olhar coletivamente, porque é mais fácil para a gente olhar para a gente mesmo, fica um pouco mais difícil, né? Mas coletivamente a gente tem quase que metade de uma sociedade brigando com a outra metade, querendo ter razão. Eu sou certo e logo o outro é errado. E todas as teorias e livros e décadas de conhecimento, e a gente é incapaz de dialogar, de compreender a realidade do outro e de poder construir juntos uma realidade que queremos. Isso acontece também em nível individual. Quantas vezes a gente planeja algo e aquele algo não acontece como a gente gostaria? É só comigo ou com vocês também? Quantas vezes a gente idealiza uma pessoa, se relaciona com ela e a realidade mostra que a pessoa é diferente? Ela não é perfeita. Ela não me entende, mas tampouco a gente entende ela. Então a gente fica com uma realidade que a gente criou dentro da nossa cabeça e não interage com a realidade. E aí a gente vai ter que tentar sair desse processo, eliminando as crenças, começando a se questionar sobre a realidade, para que a gente possa chegar no tão almejado patamar mistério. Qual é o maior mistério do universo? Nós. Porque nós não nos conhecemos. Porque a gente carrega um universo inteiro dentro de si. Então, quando a gente vai falar em termos de mistérios, a gente poderia substituir isso por autoconhecimento. Dizem os antigos que se você conhece a si mesmo, Sócrates falava isso, você conhecerá o universo. E aí, qual é a característica? Como funciona essa realidade? Já tem uma maturidade emocional e intelectual suficiente para quê? Para reconhecer a consciência. E agora acho que eu posso falar um pouquinho sobre isso. E tornar a consciência como um eixo existencial. Como entender esse negócio complicado? Bom, nós somos capazes de perceber nossas emoções? A gente é capaz de perceber quando tem raiva? Quando tem fome, sono? Somos capazes, né? Algo percebe isso. Tudo bem? Esse algo é o que a gente pode chamar de consciência. Se nós somos consciência, nós somos capazes de perceber tudo que ocorre dentro das nossas diferentes esferas e externamente. Tudo bem? Ocorre algo muito interessante quando fazemos isso. Quando você está irritado e observa a irritação, você vai perceber que ela é uma energia que flui através de nós
e passa. Isso dá pra gente a capacidade de não agir sob pressão, de ter um pouco mais de serenidade e fazer frente aos desafios de forma um pouco mais madura. Esse é o resultado da expressão de quem nós somos. Esse é o resultado da consciência. Então, se a gente quiser definir consciência de uma forma simples, a gente pode relacionar consciência com percepção, com a capacidade de perceber. E aí a gente vai observar que normalmente nós identificamos a consciência com a mente, com o processo do pensar, aquele negócio do penso, logo existo. A gente poderia melhorar isso. Percebo, logo existo. Só que a gente está ainda numa fase identificada com a mente e não é a nossa consciência, o nosso centro, que se torna um ponto, um eixo existencial. Como a gente pode lidar com a realidade? Se identificando com a nossa consciência. A ideia hoje é a gente ter algumas dicas aí, alguns elementos para ir começando a fazer esse processo. Que na verdade começando não é nada. Todo ser humano tem isso, mas talvez não saiba reconhecer. Talvez não saiba trabalhar isso. Mas antes de seguir adiante, tem que alertar para alguns perigos. Tudo na nossa realidade é dual. Isso é uma lei hermética. Então, por mais que tenhamos vantagens muito interessantes em se relacionar com a vida e com a realidade de forma direta, existem riscos, que são os vícios. A gente pode se destruir ou destruir os demais. Por quê? Será que é possível imaginar? Vamos pegar bem prático, né? A gente tem sistemas morais a todo momento. Se a gente resolvesse agora não se preocupar mais com as leis, então aquele negócio não matarás, a gente risca da nossa agenda. Bom, tem um risco aí da gente pegar às vezes alguém pelo pescoço. Não tem? Se a gente falha no entendimento da realidade, na percepção das coisas, bom, a gente pode ser levado a atitudes. Agora que não temos os freios de um sistema moral, a gente pode passar da ponta, passar da conta e fazer caquinha conosco ou com os demais. Então, tudo tem dois lados. Mas, vamos olhar para a vida. Será que as leis estão funcionando? Será que agir bonitinho, conforme a lei dos homens, ou dos homens que dizem que a lei é de Deus? Nossa realidade é exatamente como a gente gostaria? Ou não? Acontece conosco que a gente respeita uma série de coisas e a gente vê os outros não respeitando e fica revoltado com isso? Ou um outro problema, no nosso caso, que é mais simples, a gente não sai por aí matando as pessoas, que se chama somatização. Nós reprimimos uma série de aspectos. Peguem as mulheres, 500 anos de repressão, ou quase 1000 na Idade Média, em relação ao sagrado feminino. Se uma mulher fosse bonita ou tivesse cultura, ia para a fogueira. Olha o trabalho que está dando para sair disso e todos os danos que isso gera. Cada mulher carrega em si
esses séculos de repressão. E isso vai gerando uma série de enfermidades e uma dificuldade enorme de expressar toda a potência do sagrado feminino. Nós, homens, a gente é educado para não usar a cólera, a ira. Aí você pega os adultos assim de 40, 50, começam a ter gastrite, úlcera, né? Aí fala, não, é o chopezinho. Não. Anos lidando com pressões, sem saber lidar corretamente com isso, e tudo somatizando. O resultado prático do nosso processo educacional é que nós reprimimos os nossos processos internos em função de uma moral ou várias, de uma sociedade ou autoimpostas. E aí estamos, em alguma medida, doentes. Então, se a gente fala de risco de autodestruição e destruição dos demais, convenhamos que com a nossa ignorância a gente está fazendo algo muito pior. A gente se destrói e a gente machuca os demais. Então talvez valha a pena a gente começar a entender e assumir os riscos. Então o que acontece? Como eu falava do processo educacional, uma criança precisa ser conduzida pelas etapas, a humanidade, a gente já viu que é a mesma coisa, parece que deu errado. Por que que isso aconteceu? Porque para passar de um degrau, tem que abandonar o anterior. Não conseguiremos subir uma escada carregando os degraus. Ou, se a gente tivesse que passar por um rio para subir pico de uma montanha, não adiantaria levar a canoa. Mas a gente faz isso. Em muito porque alguns que se colocam nessas posições de civilizadores ou esqueceram ou se confundiram, mas falam que a gente precisa do degrau anterior para ir para o próximo. E não é bem assim. Aí a humanidade ela cresce em busca dos mistérios mais profundos da natureza. E vejamos, no último século a gente conseguiu bastante coisa, mas ainda presa numa enorme bagunça em termos sociais e individuais. Buscam ideais. Se a gente observar, todo o sistema político é baseado em quê? Ideais. Se tira os ideais, o que sobra para a política? Administração, mas a gente não quer nem saber disso, porque as coisas minimamente administradas dá para fazer as coisas acontecerem, né? E adotam o conflito como um método evolutivo. Quem de nós nunca brigou entre sentimentos e pensamentos? Quando a gente absorve uma ideia ou um ideal, segunda tendência, característica, é querer impor isso para os demais. Então, a gente acaba reproduzindo o método moral, achando que somos filósofos ou achando que conhecemos alguma coisa. Esquisito, né? Mas pode ser que a gente esteja nesse cenário. E aí vem uma pergunta: como então abolir o método moral e entrar no método mistérico ou de autoconhecimento? E aí, como a gente faz isso? Aproveitar, vou tomar uma água. Vocês concordam? A gente chegou nesse cenário, faz sentido o que eu estou falando? Tá. E aí, como a gente sai, larga esses vícios?
eu vou tentar compartilhar um pouco do que eu aprendi nisso. Primeiro, para simplificar, vamos conhecer as diferenças. Então, no conjunto de elementos que a gente tem dentro de uma cultura moral ou moralista, temos características bem evidentes. E depois a gente vai comparar o método de autoconhecimento e vamos ver as diferenças e vantagens aí. Então, basicamente, na moral, temos crenças e dogmas. No autoconhecimento, percepção. O ponto não é o quanto eu entendo as coisas, mas o quanto eu sou capaz de percebê-las, observá-las. Na moral, a gente tem informação. Vocês já conseguiram ler a Bíblia inteira? Já tentaram? Grande pra caramba, né? Parece que a gente faz isso há uns 5, 7 mil anos mais ou menos, porque ela é anterior ao cristianismo, pelo menos no Antigo Testamento. Será que a gente entendeu? Mas pode ser que a gente tenha 500 mil passagens aí para citar. Informação. No autoconhecimento, informação se traduz em conhecimento. E muitas vezes a gente observa aquelas pessoas simples da roça, que nunca pegaram um livro e compreendem muito mais sobre a vida do que muitos intelectuais. Então dá para perceber que informação é diferente de conhecimento. A gente tem uma outra figura preponderante dentro dos sistemas morais. O mestre. Alguém de natureza superior, que compreende a verdade e a realidade e que irá nos conduzir para a saída da ignorância. Quando a gente fala de autoconhecimento, é automaestria. A gente vai entender isso um pouquinho melhor. Mas assume a postura de que nós, única e exclusivamente, somos os nossos mestres. A gente tem sistemas rígidos, então existe uma cultura, se a gente fosse reduzir isso, uma cultura de direita, uma cultura de esquerda, uma linha intelectual X, uma linha intelectual Y. Eu aprendo, me conheço, por exemplo, com a tradição hindu, ou eu gosto mais do budismo tibetano, ou não, eu gosto dos pensadores gregos, me identifico mais com isso. A gente vai querendo um sistema e muitas vezes a gente acaba procurando uma instituição que tenha esse sistema, decodifique, porque é difícil a gente compreender povos tão diferentes, e diga para nós o que é certo, o que é errado, o que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer. No autoconhecimento, sem sistemas rígidos, liberdade e flexibilidade. Vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas é fundamental a liberdade e autonomia de pensamentos, de sentimentos, de percepção. Bom, no sistema moral a gente tem ainda a dualidade e o conflito, já falamos um pouquinho sobre isso. No autoconhecimento, a integração entre os opostos. Em resumo, nós somos uma coisa única, com aquilo que a gente define de luz e com aquilo que a gente chama de sombras. Se a gente pega em Jung, saindo um pouco da filosofia, ele vai falar que o processo de se tornar indivíduo é unir esses opostos dentro de nós. Na moral, a gente tem a busca pela salvação, alguém que nos redima, que nos salve, que nos corrija, enfim. No autoconhecimento, a gente tem a aceitação da realidade. Começa a ser um pouco mais duro, porque ao invés de ficar projetando ideais, a gente começa a querer entender e perceber
o que acontece no momento presente. Fechando a moral, a gente tem um elementozinho aí que se torna o rei desse negócio todo, que é o que a gente chama de ego. O ego, a gente poderia chamar de máscara, de forma simples, ou de identidade, aquilo com o que nos identificamos. Mas você vê que é algo externo, porque se eu tenho que me identificar, observar, é que não está dentro. Mas a gente vai entender isso depois um pouquinho melhor. Já no autoconhecimento a gente tem uma palavrinha aqui, talvez pouco conhecida, o eudaimon. Para entender o que é esse negócio, vocês já ouviram falar de Sócrates? Sócrates era famoso pelos seus diálogos, né? Isso até foi eternizado através de Platão. Bom, as pessoas comentavam que Sócrates tinha um negócio chamado daimon. Depois veio o cristianismo e converteu esse nome em demônio. Mas pode ser que para alguns esse negocinho seja um demônio mesmo. O que Sócrates fazia? Para a gente tentar ilustrar e entender melhor o que é isso. Ele perguntava para as pessoas, saía perguntando. Queria entender, por exemplo, sobre o amor. E ele ia para as praças e perguntava, o que você entende sobre o amor? Só que ele tinha um negócio que a gente pode chamar de bom senso, intuição, percepção, podemos dar vários nomes. Que ele ia percebendo os furos das respostas das pessoas. E aí ele colocava novas perguntas. Até um ponto que ele poderia pegar um ignorante. E esse ignorante entenderia o que é o amor. Porque o Sócrates soube tirar tudo o que não era o amor. O que isso significa? Que nós temos um algo tão profundo em nós que é capaz de perceber a realidade em níveis insuspeitáveis. E a esse elemento eu chamo de eudaimon, que seria, em outras palavras, o nosso ser, quem realmente somos. Quando eu falava aqui na realidade dos mistérios ou do autoconhecimento, o centro de relação com a realidade seria a consciência, é disso que eu estou falando. E agora o que eu vou fazer? Vou fazer um bate-bola entre cada um desses elementos. Então, crenças. Vamos lá. Existe reencarnação ou vida eterna? Posso fazer uma pequena pesquisa aqui? Quem acredita em reencarnação? Pode levantar a mão para mim, por favor? Tá. Quem não acredita? Ok. Quem experienciou a reencarnação e se recorda? Poderia levantar a mão? Você precisa de uma teoria para explicar isso? Na minha percepção, pensar assim agora para te responder, não. Beleza. O que acontece com a maioria de nós? Na nossa ignorância, a gente toma contato com inúmeras teorias e tenta raciocinar sobre qual é mais lógica. Então a gente acha que a gente entende as coisas porque não, isso aqui é mais razoável, faz mais sentido e tudo mais. Mas quantos estão, de fato, preocupados em romper as barreiras dessa existência para ver se é possível se perceber em outras vidas ou não? E para saber se a reencarnação é real ou uma teoria. A maioria de nós se satisfaz simplesmente em acreditar em algo.
E aí existe um problemão. Mesmo que aquele algo seja verdadeiro, se é crença, não tem consciência, não vai servir para nada. Desculpem, mas às vezes a gente tem que ser um pouco duro. Então, tudo aquilo que a gente tem como conteúdo mental que utilizamos para definir a realidade, se não é percebido, é de pouca serventia. Seja certo ou equivocado. E nisso, se a gente observar, a maioria das coisas que sabemos foram ideias de outras pessoas. Convenhamos que, dado a nossa falta de cultura e repertório, busquem diferentes teorias. Mas entendam que isso não terá serventia se não vir acompanhado da percepção. Para que serviria, por exemplo, a compreensão da reencarnação? Se nós temos uma experiência nesse sentido, ocorre um efeito prático. O medo da morte acaba. O medo de ficar distante das pessoas que a gente ama cai por terra. E a forma de viver é mais ou menos parecida com aquelas pessoas que chegaram no quase morte e voltaram. Vocês vão observar que elas vivem de uma maneira muito diferente. Elas tomam como importante elementos que nós normalmente nos esquecemos no dia a dia. Então, por milênios, a humanidade acreditou, vamos pegar lá no Oriente, vamos falar de algo distante de nós, acreditou em karma e dharma e acreditou em reencarnação. Isso não fez dos países, por exemplo, Índia, menos violentos. Mesmo aquelas pessoas tendo consciência de que pode fugir das leis e em alguma vida ela vai pagar por aqueles erros. Não mudou a realidade delas. A gente muda quando a gente percebe que é algo maior do que o nosso corpo. A gente muda quando tem um contato com a realidade. Por isso eu bato bastante nessa questão. As crenças precisam ser extirpadas. Qualquer crença, de qualquer nível. Como a gente faz isso? Né? Esse é o desafio. Prática permanente de descondicionamento e eliminação de crenças. Krishnamurti, ele falava um negócio legal, ele falava assim, olha, nós estivemos condicionados por milênios, por tanto tempo, que a coisa mais difícil para o ser humano é eliminar as crenças. Se a gente vai pegar dos grandes nomes do autoconhecimento no último século, eles pararam nessa questão aqui. Crenças versus percepção da realidade. E dá para indicar alguns nomes interessantes. Eckhart Tolle, que foi magistral na questão da percepção. A gente tem Krishnamurti, a gente tem Alan Watts, a gente tem Osho, tem várias figuras que deram contribuições específicas para esse aspecto. Mas o ponto é, se observar, de repente numa conversa com um amigo, e a gente está falando lá, dando ideias. Se perguntar, peraí, eu realmente conheço isso? Ou eu só estou reproduzindo? Então a gente começa um processo de se observar e identificar
se aquilo que a gente fala ou a forma como fazemos é baseada numa percepção ou ela é baseada numa crença. Basicamente, isso. Para isso, a gente vai ter que assumir uma postura específica. Uma postura de explorador. Retomar aquela curiosidade da nossa infância. Retomar aquele sentimento. Puxa, criança é um negócio magnífico, porque não há distinção entre brinquedos e coisas. Tudo é brinquedo. Isso é de uma profundidade, porque muitas vezes as coisas nos têm. E para uma criança, não. O meu filho, ele brinca, o brinquedo predileto dele é argila expandida. Vai entender por quê. Só que o olhar dele para cada coisa brilha. O nosso nem sempre. Porque a gente considera que já sabemos um monte de coisa e a gente não se importa em aprofundar, em redescobrir, em tentar olhar com um outro olhar. Porque pode ser que naquele momento que a gente compreendeu algo e deu uma definição, a gente já seja diferente. Só que a gente mantém a definição anterior. E aí, básico, pro resto da vida, aprender a observar. E observar. E aprender a observar. E observar. Querem uma obra? Poder do Agora, do Eckhart Tolle. De grande valia para esse momento. Bom, aí a gente tem uma dualidade de novo entre informação e conhecimento. Nunca se produziu tanta informação. Ao mesmo tempo, nunca a gente foi menos inteligentes. A gente adquiriu vício por informação. Queremos mais e mais e mais informação. O que acontece? A gente, olha, biblioteca é fantástica, tá? E é muito bom a gente ter os nossos livros e poder consultá-los. E estamos aqui dentro de uma biblioteca. Só que nós, mentalmente, não podemos funcionar igual uma biblioteca. Porque na biblioteca, os livros, por mais que estejam numa mesma prateleira, estão separados. E o conhecimento, para ser vivo, ele precisa ser conectado. Ele precisa constituir uma única coisa. Algo como o nosso cérebro. Mas a gente vai acostumando e gostando de colecionar informação. Queremos respostas prontas. A verdade absoluta. Para ir catalogando. O que acontece é que a gente cria uma bolha intelectual com um negócio muito perigoso. Já ouviram falar em vieses cognitivos? Viés cognitivo é algo assim. Nós temos um conjunto de crenças, com todo um pensamento e informações relacionadas a esse conjunto de crenças. E aí a gente começa a enxergar a realidade a partir desse conjunto de crenças. Logo, não enxergamos a realidade. E a gente pode colocar um monte de conteúdo dentro disso. Continuaremos não enxergando a realidade. Como descobriram esse negócio dos vieses cognitivos? Perceberam isso dentro da área administrativa, que pessoas que já tinham investido muito dinheiro e energia num negócio, mesmo que aquele negócio tivesse condições de falência, já não tinha mais como resolver, a pessoa continuaria colocando mais dinheiro e energia porque ela já investiu muito. Perceberam isso? E
Quantas vezes a gente não tem essa tendência de investir em relacionamentos ou escolhas que são fracassadas, que a gente sabe que não vão dar certo, mas a gente já investiu uma vida inteira nisso e a gente persiste? Há um ponto cego da nossa consciência, que a gente não consegue observar as coisas como elas são. Isso é um viés cognitivo. O viés cognitivo ele se expressa de diferentes formas. Imaginem que vocês querem, por exemplo, comprar um carro novo, um Etios, não vende mais, mas fica como exemplo, um Etios branco. E aí vocês começam, coincidentemente, a enxergar na rua um monte de Etios branco. Nossa, parece que todo mundo resolveu comprar agora esse carro. Não, eles sempre estiveram lá, é a gente que não percebeu. Estou dando esses exemplos para percebermos como o nosso processo cognitivo é comprometido a partir da realidade que nós criamos dentro da nossa cabeça. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o conteúdo que a gente vai colocando nas nossas caixinhas, porque depois isso vai alimentar o conjunto de crenças, vai gerar toda uma estrutura de justificativa em relação à realidade que não é real. E a gente acaba vivendo dentro de uma bolha diferente do que a realidade. Efeitos práticos. Queremos uma coisa, planejamos a coisa e a coisa não acontece como a gente gostaria. Como substituir isso pelo básico? Entender que palavras não são as coisas. Parece meio bobo isso. Mas vamos pegar um exemplo popular. Na nossa música brasileira atualmente, talvez o tema mais colocado é amor. Seja correspondido ou não. Né? O que nós entendemos sobre o amor? Se a gente começar a perguntar, a gente vai ver que faltam palavras ou talvez as coisas não estejam muito claras. Eu coloco esses temas abstratos porque nisso daí a gente acha que a gente sabe, porque a gente diz a palavra, mas talvez nunca tenhamos nos detido em entender um pouquinho. Seja o amor, seja a verdade, ou o que quer que seja. Outro ponto, também dolorido, assumir que de fato não sabemos. O que eu estou falando para vocês não é a verdade. Sequer está certo. Vamos ser objetivos. Estou ensinando o que eu estou aprendendo, que para mim funciona. Muitas vezes a gente não tem essa clareza. Eu posso dizer, puxa, encontrei a verdade, esse é o sistema perfeito e não sei o que lá e tal. Olha, já passei pela vida por vários sistemas que eu já julguei como perfeitos, infalíveis e etc. E depois eu fui ver o quanto era tonto. Então aí é um ponto. Nós não sabemos a realidade. Compreendemos pouquinho dela. Isso é legal porque depois, quando a gente falar de flexibilidade, a gente vai ver que ajuda. A gente pode dizer que nesse momento funciona determinada coisa para nós. E que ela funciona em determinadas circunstâncias. Mas, de fato, não sabemos o que é e como funciona a realidade. Se a gente o soubesse, não estaríamos encarnados. Consequentemente, isso coloca uma postura de maior flexibilidade em relação aos demais e com a gente mesmo, de não se julgar tanto, de entender que naquele momento era o que você sabia e tomou determinadas decisões baseado nisso e beleza, agora você é outra pessoa e vida que segue, e ter essa mesma generosidade com os demais.
E aí a gente transforma, partindo de si mesmo, entendendo que o conhecimento, como eu já falei antes, ele só tem como ser obtido se conhecermos a nós mesmos. Aí a gente começa a transformar a vida num laboratório e experimenta. E aí a gente vai adquirindo algumas conclusões provisórias e continua experimentando. E novamente experimentando. E novamente experimentando. Outro ponto. Questão dos mestres. Somos sedentos por mestres ou pais salvadores. Não é? O que a gente observa. A gente quer alguém que proteja a gente e conduza à realidade. Ignoramos o fato de que um mestre só pode conduzir qualquer pessoa ao seu caminho particular. Ele não tem como conduzir a verdade ou a realidade ou a salvação ou ao que quer que seja. Ele vai conduzir as pessoas para a verdade dele. Então, um mestre ou alguém colocado nessa posição é uma figura um tanto quanto perigosa. Não tanto por ele, mas pela autoridade que nós damos para ele, pelo poder que a gente outorga aos outros. E aí, esse poder gera uma estagnação com sorte. A gente pergunta as coisas, ele dá respostas prontas, a gente acha que a gente entende a realidade porque tivemos respostas. E o que vai acontecer, a gente para de se autoconhecer. Isso na melhor das hipóteses. Nas piores, gera todo tipo de violência e morbidade. E eu já vi muito disso. Por que acontece? Porque as pessoas, no fundo, não querem assumir um compromisso consigo mesmas. Então elas outorgam esse compromisso a alguma pessoa. Agora, como a gente se liberta disso e atinge a automaestria? Se pode haver algum sentido na vida, esse seria o sentido. Todos nós, em alguma medida, dentro do nosso processo existencial, estamos na construção da condição de automaestria. Em outras palavras, sermos autores da nossa própria existência. Então, se tem algo que vale a pena a gente investir energia, é nisso daqui. Pelo menos no meu entendimento. Para isso, precisa assumir o compromisso consigo mesmo e eliminar a dependência psicológica de terceiros. Seja a melhor ou a pior pessoa do mundo, a gente precisa pensar e sentir por conta própria. Isso não impede o exercício de observar e ampliar o repertório com os demais. Mas tem uma diferencinha. Todos e tudo são igualmente nossos mestres. E essa é a chave. Então a gente deveria olhar para todas as pessoas, para todas as circunstâncias como oportunidades de consciência. Remover o conceito de autoridade e hierarquia. Isso para uma organização funciona. Pro autoconhecimento, não. Aí a gente entra nos sistemas rígidos. Queremos, no fundo, um sistema que seja aprovado por um monte de gente de sucesso
e que nos dê o método, a rota, os elementos que precisamos para compreender a realidade. Um sisteminha completo que diga sobre como a vida funciona, o universo, o cosmos e por aí vai. Bom, qualquer sistema é antagônico à ideia de espiritualidade. Desculpem. Por quê? Porque cada indivíduo é único. E ninguém, nem nenhum sistema é capaz de compreender a realidade. Então ele vai pegar um fragmento dessa realidade, vai empacotar isso de alguma maneira e vai te vender. Bom, a gente vai entrar numa situação confortável, né? Porque agora a gente tem um paradigma para encarar a realidade. Mas isso não tem a ver com espiritualidade. Isso não tem a ver com autoconhecimento. Não sei se dá para entender aqui o ponto. Então, de novo, a gente pode aprender com diferentes sistemas. Eu posso estudar o budismo, o tantra e 500 outras vertentes, escolas, etc e tal. Mas é complicado pertencer a alguma delas, porque eu vou estar colocando um filtro com o qual eu vou enxergar a realidade e vou perder um monte de outros elementos que são importantes, mas que não estão dentro daquele sistema. Então aqui, um elemento para a gente pensar. O resultado dos sistemas em geral é o aprisionamento, a rigidez e a limitação. Então qual a solução para isso? Buscar dois aspectos fundamentais para o ser humano: flexibilidade e liberdade. Se nós sabemos que não sabemos a realidade e estamos numa postura de investigação, bom, a gente vai se deparar com conclusões que são diferentes daquelas que a gente tem. Na primeira vez que isso acontecer, se não tivermos flexibilidade, a gente vai descartar o conteúdo. A gente só vai gostar, só vai estudar, só vai conversar com pessoas que pensam igual ao nosso pensamento. Nossa vida começa a se empobrecer culturalmente. Então a gente precisa ter uma flexibilidade enorme para tomar contato com diferentes perspectivas e aprender sempre algo dessas perspectivas. E depois, liberdade, que em resumo é a capacidade de poder realizar as coisas como você quer. Esses são elementos fundamentais. Juntos, eles conduzem o ser humano à sabedoria. Pelo menos no nosso momento. Entendendo isso, bom, nós temos uma mente. E ela não é má. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa organizar essa mente de alguma maneira. Então, criemos o nosso próprio sistema. Isso hoje é o que tem sido visto, por exemplo, na magia do caos. As pessoas criando os seus próprios sistemas de conhecimento. E a partir disso, encarem como um sistema de código aberto. Já ouviram falar de Linux? Aqueles sistemas de computador. Então, é um negócio que todo mundo pode entrar e colocar os códigos. E ele vai sempre se modificando ao longo das décadas. Só que façam um sistema de código aberto para vocês, que só vocês tenham a senha do administrador. Então vocês têm que definir qual é o sistema, como ele vai funcionar, e só vocês têm a chave. Só que ele é aberto. O que isso significa? Ele é orgânico, ele pode crescer, ele pode se desenvolver. E aí, o que vocês vão fazer? Edita o sistema. Edita. Porque cada dia vocês aprendem algo novo, cada dia vocês mudam um pouco a percepção, vão inserindo isso dentro do sistema de vocês. Dualidade versus integração entre opostos.
Queremos a verdade, o correto, logo tudo aquilo que não se enquadra será combatido. Se torna oposto e vamos lutar contra. A gente já falou um pouco sobre isso dentro do sistema moral, dando os exemplos de como a sociedade funciona hoje. O que acontece? Repressões que vão somatizar e nos tornarão cada vez mais doentes. Essa abordagem tem alguns ganhos, mas os danos dela são complicados. E a solução é entender que opostos só são opostos porque fazem parte de uma mesma coisa. Então, se a gente pega uma régua de 30 centímetros, e a gente fala assim, puxa, o 0 é o oposto do 30, né? Eu quero tirar o 0, porque eu não gosto de 0, já chega a conta bancária e que não sei o que, então vamos cortar ela no meio. Tenha o número que for, o 0 continua ali, que é o início. A gente tenta fazer isso com a nossa vida. A gente pega aquilo que a gente não gosta, ou que não se enquadra dentro de um padrão, e tenta cortar. O que vai acontecer? Isso vai pro inconsciente, ou pro subconsciente, e vai se manifestar depois de alguma maneira. Opa. O que acontece então? Se compreendemos que opostos são parte de uma coisa só, vamos fazer o exercício de olhar os diferentes lados e integrá-los. Olhar a vida sob perspectiva de unidade. Olharmos a nós mesmos como indivíduos, com as sujeirinhas, se a gente chama assim, e os nossos aspectos luminosos, no qual sujeirinha é apenas aquilo que a gente não conhece, não compreende e não domina. Salvação. Não sei se vocês, mas a gente vem de uma cultura onde queremos ser salvos. Notícia ruim aí. Não seremos salvos. Talvez não tenha quem salve. E talvez nem seja necessário isso. Mas, de alguma forma, a gente é adestrado num sistema de culpa, onde somos pecadores. Por mais que a gente acredite ou não nisso, nós carregamos inconscientemente esse aspecto. Se nós somos culpados, nós somos de alguma forma limitados, que é a justificativa que a gente dá para o nosso erro. Logo, a gente precisa de alguém que tenha mais poder do que nós para nos salvar, para nos redimir. Acabamos caindo nisso. E, dependendo da cultura, a gente vai achar que, bom, é Deus que vai salvar. Se a nossa cultura é um pouco mais ampla, tem outros aspectos, por exemplo, como os orientais, a gente pode considerar que, sei lá, Saint Germain vai nos salvar. Só que, sinto muito dizer, ninguém salvará. Pois é. Por uma lógica simples. Não estamos aqui tentando observar a realidade. Se a gente considera a criação do cosmos uma obra de uma inteligência, se essa inteligência é perfeita, pela posição dela em si, a obra poderia ser imperfeita? A gente ainda tem uma ideia de Deus como um negócio ex machina, tipo assim, Deus está fora, está numa salinha e o mundo está acontecendo, ele está lá em algum outro lugar. Se fosse assim, Deus seria limitado pelo que não é Ele. E a nossa cultura tem essas dicotomias esquisitas. Se a gente puder alinhar a linguagem, a única forma que a gente tem de abranger o que seria essa inteligência criadora, a gente teria que chamar de algo chamado todo, que engloba tudo, sem vírgula. Se engloba tudo, é uma coisa só, na qual nós estaríamos dentro. Pior, nós seríamos.
qual sentido teria acreditar de que nós somos imperfeitos e que teria um ente externo que nos salvaria? Seguindo a lógica básica judaico-cristã. Se a gente é cético em relação a tudo, beleza, viemos do caos, voltaremos para o caos, nunca teve salvador nem criador, é obra do acaso. Então esse dilema, ele é um dilema por falta de percepção dos elementos que compõem um sistema de crenças e por aí vai. O que acontece? Se nós observarmos, a gente vai ver que nós criamos a nossa realidade. Pura e simplesmente. E se nós criamos, tem um aspecto positivo aí. Nós podemos, e só depende de nós, construir uma realidade diferente. Não depende de mais ninguém, que é muito bom. Então, no processo de autoconhecimento, a salvação já começa a não ser um ponto importante. E a gente começa a substituir isso por uma percepção, que é a capacidade de enxergar a beleza da vida em cada detalhe. Que é de perceber de que se isso é uma máquina, ela é perfeita. E se as coisas não dão certo, é porque eu não sei como mexer nessa máquina. O que é muito bom. Só que para perceber isso, precisamos da percepção. Né? E só existe percepção em um estado mental. Presente. Ou agora. Então a dica aí é a gente deixa de esperar um ideal se plasmar, um futuro qualquer, e passa a querer estar com os pés fincados no presente. Para percebermos como ele é, aceitarmos como ele é e a partir daí construirmos a nossa própria realidade. Já estamos acabando. Aí o último comparativo aqui, ego. Como eu falei, ego é uma identidade. É uma identidade que pode ser gerada por nós mesmos ou por uma cultura específica, que é o que a gente chama de ego coletivo. Muitas vezes nós somos uma mistura de um ego individual com um ego coletivo. Por exemplo, se você é cristão, você tem dentro do teu ego elementos coletivos que são inerentes a todos os cristãos. Aí você vai ter diferenças de acordo aos ramos, mas você vai ter traços em comum. Puxa, eu gosto do Vedanta, eu gosto das coisas orientais. Beleza, você vai ter traços de um ego coletivo hinduísta, muçulmano e por aí vai. Importante a gente entender isso. É um arranjo. O ego, ele é uma máscara que nos permite se relacionar com a realidade e com a vida. E tá tudo bem. Só que, convenhamos que isso não está funcionando muito bem. Que a gente é pouco capaz de enxergar e se relacionar com a realidade. Os sistemas morais, basicamente, procuram reforçar o ego. Então eles vão investir toda a energia em você ter um ego mais forte. Para quê? Para controlar determinados impulsos ou para atender determinadas demandas de terceiros. Basicamente é o que ele vai fazer. Se nós sabemos disso, a gente tem que aprender que o ego não pode, como aquele sistema que eu falava, ele não pode ser aberto por qualquer um, ele não pode ter essa chave pública. E a gente vai precisar aprender a enxergar primeiro o que é esse ego, compreender quais são os mecanismos dele. O Eckhart Tolle, mais uma vez, ele é fantástico na explicação simples, de entendimento bom em relação a esses aspectos. Mas, basicamente, a gente tenta manter isso a todo custo e a gente vai ver que o ideal é começar a trabalhar com o ego, é começar a moldá-lo. Mas, para fazer isso, o que a gente precisa fazer para chegar naquele eu daimon, ou naquele ser superior que a gente comenta? Primeiro ponto, não destruam o ego de vocês.
por pior que ele seja, ele é a única coisa que confere individualidade a vocês. Não briguem com o ego. Ele não é o problema. Simplesmente comecem a perceber que essa imagem, que o ego, não é você. É o conteúdo. Nós somos como barcos navegando no oceano. Só que estamos cheios de caixas, de coisas dentro desse barco. E isso impede a nossa mobilidade. Nos torna pesados. Muitas vezes, náufragos. Então o que acontece? Os processos de autoconhecimento que focam na questão do ego, eles falam algo muito simples. Descubram que vocês podem se identificar com uma outra coisa que não é o ego. E aí, conforme a gente faz isso, a gente começa a perceber que nós somos a consciência, a percepção, aquilo que a gente comentava. E aí, pronto, esse é o ponto de partida. Comecem a se identificar cada vez mais com esses olhos que percebem a realidade. E menos com o conteúdo que a gente foi acumulando ao longo do tempo. Esvazia o barco. Então a gente tem uma chance de navegar pelo oceano do universo. Conclusão. Muitas pessoas, muitas teorias, muitas escolas tradicionais falam a respeito do mecanismo do ser humano ao longo desse processo todo que a gente viveu. E eles falam algo muito interessante, que nós estamos às portas de um despertar da consciência. Quando eu falava da moral apontando os defeitos dela, não haveria como a humanidade chegar até o presente momento de outra forma. Era o único método possível. Os orientais, eles têm um negócio que eles chamam de Budi. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Buda é quem se iluminou. Budi seria a lâmpada em cada um de nós, esperando para ser ligada. Lembram que eu falava do ser humano como uma obra em construção? Bom, ele não está pronto. Mas a última atualização dessa obra foi a inserção e o desenvolvimento dessa lâmpada. Para ela funcionar, tem características únicas. Você precisa ser sua própria luz. A primeira. Não pode mais depender da luz de outros. Segundo, para que serve uma luz ser acesa? Para discernir, para perceber as coisas. A gente precisa começar a aprender a observar as coisas como elas são. Como não sabemos fazer isso, não estamos acostumados. É como um sentido novo dentro da nossa Constituição. Bom, aí vem esse processo que tem riscos. Sim, se conhecer é um negócio perigoso. Você pode se destruir ou destruir os demais. Mas, fundamentalmente, é a única coisa que podemos fazer como seres humanos. Se conhecer. Ligar a luz. Ser sua própria luz. E aí, perceber o que está ao nosso redor. A gente já passou por muito tempo de trevas. Esse tempo, na sua medida, acabou. Só que nós podemos nos escolher ficar há 10 mil anos atrás. A gente pode se manter preso numa velha forma de ação. Então é uma escolha individual. As dicas que eu dei aqui são algumas que funcionaram para mim. Procurem as que funcionam para vocês. E
cada ser humano é único. Mas, fica o convite. Bora sermos luzes de nós mesmos? É isso, gente. Por hoje, acabou. Acho que eu me alonguei um pouquinho. Querem perguntar algo? Eu acho que eu fiquei com um monte assim, de indagações mais para, entendeu? Né? Em primeiro lugar, eu acho que quando nós nascemos, né, nós nascemos dentro de uma família, de uma sociedade, de uma parte, né, de uma cultura. Sim. Então, acho que é praticamente, não nega, não estou negando essa que você está falando, né? Tem que procurar, né, buscar essa mudança aí, tirar esses sistemas de crenças. Mas é praticamente impossível, porque nós nascemos já em vários sistemas de crenças. Sim. E aí eu fico me indagando, né, depois de ouvir esse tempo todinho, a percepção, se cada um de nós, né, tudo bem, também não estou invalidando isso, tá? Claro. Nós temos que buscar e tudo mais. Mas será que nesse processo todo, já que a gente vem encarregado dessas crenças, a percepção de um mesmo fato, ela vai ser diferente no coletivo, de cada pessoa. E nós vivemos no coletivo, né? Então, por mais que a gente busque, a percepção ela é individual. E aí eu fico, tudo é indagação agora que ficou na minha cabeça. Se eu buscando muito essa coisa, eu não estou também, você mesmo acho que falou em um momento, corre alguns riscos, né? Até de navegar para um individualismo, né? Para alguma coisa mais pessoal, porque nós vivemos num coletivo. Como eu olho isso um pouco? Eu olho em termos eu sou muito pragmático. O que funciona e o que não funciona. Tá? Então a gente pode falar, por exemplo, de sistemas de crenças, e todos nós, inclusive eu, estamos reféns dentro de um sistema de crenças. Só que a gente vai saindo de um sistema disfuncional, muito disfuncional, absurdamente disfuncional, para um sistema menos disfuncional, cada vez mais funcional. E quando a gente fala isso em termos de sociedade, a gente tem que olhar em relação às nossas relações de convívio, se estamos disfuncionais ou não. E aí a gente vai balizando isso, é uma arte, né? Então a minha forma de postura, ela está me afastando das outras pessoas ou está me aproximando? Está afastando, é disfuncional. Você tem que olhar outra. Não importa o que eu gosto, não importa o que eu quero. Entendeu? Eu carrego toda uma cultura dos meus ancestrais, da minha família, que já vem uma forma de pensar e lidar com a realidade. Puxa, eu acho fantástico as leis sistêmicas do Bert Hellinger. Porque a gente entende como honrar, como dar o espaço para tudo aquilo que foi importante para nós e poder seguir adiante. Então, eu vou procurar ferramentas, sistemas que atendam os pontos falhos que eu tenho. Então, puxa, eu tenho um problema na relação familiar, eu vou buscar a vivência sistêmica como um recurso. Puxa, eu tenho um problema, sei lá, de viés político, eu vou buscar uma forma de me relacionar com as pessoas que não seja enviesada. E assim eu vou me observando, vou me entendendo e vou procurando desse sistema que eu falei, inserir coisas que são funcionais e tirar coisas que são disfuncionais. Mas para isso a gente tem que ter essa coragem, né, de colocar o dedo na ferida e falar assim, puxa, aquilo que eu achava que era certo não funciona. Ou, puxa, isso daqui funciona, vamos ampliar. Mas não se aplica a tudo. Então, eu defino, limito o espaço. E assim a gente vai se montando. E é o maior barato. É um trampo enorme. E aí também não pode rejeitar todas as crenças, porque na verdade eu não posso olhar, deixar, né, de lado as coisas, para eu ter uma percepção mais ampla. Claro. Aqui, né, mas é por aí mesmo. Legal, O estudo comparativo é uma ferramenta magnífica. O problema do estudo comparativo é que, por causa do viés, nós procuramos em diferentes teorias justificar a nossa teoria. Aí que complica. Então, eu vim de um sistema que eu passei por mais de 10 anos. Eles usavam assim, os mais diferentes filósofos do mundo, de momentos históricos diferentes, para justificar o que eles pensavam. Para eu perceber isso, depois foi muito doloroso, porque eu usava eles para justificar o que eu pensava.
Então eu tive que ir percebendo todo esse processo e ir trabalhando, entendeu? Mas é o maior barato. Para mim, a minha única obra de fato é me construir. Puxa, eu tenho meu filho que é uma coisa magnífica, mas se eu não fizer isso por mim, ninguém pode fazer por mim. E eu não posso fazer por ninguém. Então, eu tô indo por aí. Valeu. Obrigada. Imagina. Querem perguntar alguma coisa? Dúvidas, reclamações? Se vocês quiserem manter o contato, eu vou ver se eu consigo colocar essa palestra nos nossos canais do YouTube. Quando eu falo nossos, eu tenho um parceiro que se chama Ataníbio, lá de Florianópolis, a gente trabalha junto com uma série de questões. Se vocês quiserem conhecer, esses são os canais. Consciência Lab. Tem muita coisa lá, a gente ficou um tempo sem postar conteúdo, a experiência de paternidade não é um negócio muito simples. Ainda de mudança de cidade junto, então uma baguncinha e tal, mas tem conteúdo legal aí para tomarem contato. Principalmente teve uma série de lives que a gente fez sobre as crenças limitantes, que tá muito legal. Tá bom? Então é isso, gente. Bom final de dia para vocês. Também. Obrigada. Valeu.